Duas pessoas podem trabalhar igual, ganhar igual e terminar a vida em lugares completamente diferentes. Uma prospera, constrói patrimônio, tem tranquilidade. A outra luta, vive apertado, nunca sai do lugar. E você olha e não entende, porque aparentemente fizeram tudo igual. Mesma carga horária, mesmo esforço, mesma dedicação. Mas o resultado, oposto. Um tem tudo, outro tem nada. E a pergunta que fica é: por quê? O que fez a diferença? E a resposta vai te surpreender, porque não é o que você pensa. Não é sorte. Não é aquele conto de fada que dizem por aí. Ah, fulano deu sorte. Fulano estava no lugar certo na hora certa. Mentira. Sorte não constrói prosperidade consistente. Sorte não mantém. Sorte não replica. Então, quando você vê alguém prosperando de verdade, pode ter certeza. Não foi sorte. Foi outra coisa. Algo que essa pessoa fez diferente. Algo que você provavelmente não está fazendo. Algo que a maioria ignora. E por ignorar, fica para trás, vendo outros crescerem, sem entender como. Não é inteligência. Tem gente burra rica. E tem gente inteligente pobre. Diploma não garante nada. QI não garante nada. Você conhece gente formada, inteligente, que está quebrada. E conhece gente que mal terminou escola e está bem de vida. Então inteligência ajuda? Talvez. Mas não é fator decisivo. Não é o que separa quem prospera de quem não prospera. Tem algo mais importante. Algo mais determinante. Algo que inteligente sem isso não conquista. E burro com isso conquista. Não é oportunidade. Porque oportunidade aparece para todo mundo. O que muda é quem aproveita. Quem enxerga. Quem age. Tem gente que oportunidade bate na porta e pessoa não abre. Porque não estava prestando atenção. Porque estava no automático. Porque não tinha preparação interna para reconhecer. E tem gente que cria oportunidade onde não existe, porque desenvolveu algo. Algo que a maioria não tem. Algo que faz toda a diferença. E esse algo não é externo. É interno. E é sobre isso que vamos falar. Existe um detalhe esquecido que decide quem prospera e quem não. E quase ninguém fala sobre ele. Porque não é sexy. Não é vendável. Não é promessa rápida. É algo simples, mas profundo. Algo que exige mudança real. Mudança interna. E a maioria das pessoas não quer isso. Quer fórmula mágica. Quer atalho. Quer truque. Mas não tem truque. Tem detalhe. Detalhe que você vai descobrir nos próximos minutos. Então se inscreve no canal agora. Porque esse vídeo pode mudar sua forma de enxergar prosperidade. E quando enxergar diferente, vai agir diferente. E vai ter resultado diferente. Você já viu duas pessoas começarem no mesmo lugar? Mesmo emprego, mesmo salário, mesmas condições. E 5 anos depois, uma cresceu 3 vezes. E a outra continua igual. Você vê isso e pensa, mas como? Porque no papel eram iguais. Tinham as mesmas ferramentas, as mesmas oportunidades, o mesmo ponto de partida. Mas o ponto de chegada, completamente diferente. E isso acontece o tempo todo, em todo lugar, com todo tipo de pessoa. E ninguém fala sobre o verdadeiro motivo. Porque o motivo incomoda, porque tira desculpa, porque coloca a responsabilidade onde dói. Situação comum, 2 vendedores, mesma loja, mesma comissão, mesmo produto. Um faz 30 mil por mês, outro faz 5. Por quê? Ambos trabalham 8 horas, ambos atendem clientes, ambos têm acesso às mesmas ferramentas. Mas resultado? Absurdamente diferente. E quando você pergunta, o que faz 30 mil diz uma coisa, o que faz 5 diz outra. E a diferença não está no que dizem. Está em como pensam, em como agem, em como decidem. A cada momento, a cada cliente, a cada oportunidade. E essa diferença, repetida centenas de vezes por mês, gera resultado 6 vezes maior. Outro exemplo, 2 pessoas com mesma profissão, mesmo nível de experiência, mesmo esforço aparente. Uma investe tempo livre estudando, desenvolvendo habilidade, construindo rede. A outra investe tempo livre descansando, reclamando, esperando. Ambas trabalham igual durante expediente, mas fora dele, completamente diferente. E é fora do expediente que prosperidade se constrói.
É nas horas que ninguém vê, nas decisões que ninguém aplaude, nas escolhas silenciosas que ninguém testemunha. E daqui a 10 anos, uma vai ter construído algo, e a outra vai ter construído nada. Porque esforço igual no trabalho não significa esforço igual na vida. Você já viu alguém crescer menos fazendo mais? Pessoa que trabalha 12 horas por dia e continua quebrada, enquanto outra trabalha 6 e prospera. E você pensa, injusto. Mas não é injustiça. É diferença de abordagem. Porque não é quantidade de horas. É qualidade de decisões. É intenção nas ações. É consciência nas escolhas. Quem trabalha 12 horas no automático produz menos que quem trabalha 6 com foco. Porque um dispersa energia, outro direciona, um reage, outro decide. E no fim, direção vence volume. Sempre. Você já sentiu que está sempre ficando para trás? Que se esforça igual, às vezes até mais, mas resultado não vem? Que outras pessoas passam na frente com aparente facilidade? Então presta atenção, porque o que você vai descobrir agora explica isso. Explica por que esforço igual não gera resultado igual. Explica por que trabalho duro sozinho não basta. Explica por que tem gente que faz menos e conquista mais. E quando você entender, quando realmente absorver, sua vida muda. Porque aí você para de fazer volume e começa a fazer com intenção. Maioria acha que é trabalhar muito. Trabalha duro e você vence. Mentira. Trabalho duro sem direção é só desgaste. É gastar energia sem retorno. Você pode trabalhar 20 horas por dia na coisa errada e não chegar a lugar nenhum. Pode se matar de trabalhar e terminar no mesmo lugar. Porque trabalho não é métrica. Resultado é. E resultado vem de trabalho direcionado. Trabalho intencional. Trabalho consciente. Não de trabalho bruto. Não de volume sem estratégia. Não de esforço sem pensamento. Então trabalhar muito? Não. Trabalhar certo? Sim. Outros acham que é ter talento. Ah, fulano tem talento. Fulano nasceu com dom. E usam isso como desculpa, como justificativa para não tentar. Mas talento sem desenvolvimento não vale nada. Talento sem disciplina não produz. Talento sem consciência desperdiça. Quantas pessoas talentosas você conhece que não deram em nada? Muitas. E quantas pessoas mediocres você conhece que prosperaram? Também muitas. Porque prosperidade não exige talento excepcional. Exige consistência, exige decisão, exige presença. E isso qualquer um desenvolve. Se quiser. Tem gente que acha que é ter contatos. Fulano conhece gente importante. Fulano tem QI. E de novo desculpa. Porque contato sem valor não adianta. Você pode conhecer a pessoa mais influente do mundo. Se você não tem nada a oferecer, não adianta. Contato não é sobre quem você conhece. É sobre quem você é quando conhece. Se você é alguém valioso, contatos aparecem. Se você não é, contatos não ajudam. Então foca em ser valioso, em desenvolver valor, em ter algo a oferecer. E contatos virão como consequência, não como causa. E a crença mais perigosa: ganhar mais dinheiro. Se eu ganhasse mais, tudo mudaria. Não mudaria. Porque o problema não é quanto entra. É como você lida com o que entra. Tem gente ganhando 10 mil e vivendo apertado. E tem gente ganhando 3 mil e construindo patrimônio. Diferença não é valor. É gestão. É decisão. É consciência. Então ganhar mais sem mudar como lida com dinheiro só amplifica problema. Você vai gastar mais, desperdiçar mais e continuar apertado. Só que em nível mais alto. O problema não é entrada, é saída. E saída é controlada por consciência, ou falta dela. Então nenhuma dessas coisas é fator decisivo. Nenhuma garante prosperidade. Ajudam? Talvez, mas não decidem. O que decide é outra coisa. Algo mais sutil, mais profundo, mais determinante. Algo que está presente em quem prospera e ausente em quem não prospera. E você vai descobrir o que é. Mas antes, precisa entender onde procurar. Porque não é em lugar óbvio. Não é em ação grande. É em detalhe pequeno. Detalhe que quase ninguém observa, mas que faz toda a diferença. Esse detalhe
É invisível. Não aparece em currículo. Não aparece em conta bancária. Não aparece em foto de rede social. Mas aparece em resultado. Aparece em trajetória. Aparece em realização. Você não vê ele acontecer. Você só vê consequência. Vê pessoa prosperando e pensa que foi sorte, que foi talento, que foi oportunidade. Mas não foi. Foi detalhe. Detalhe cultivado, detalhe desenvolvido, detalhe praticado todo dia, em cada pequena decisão, em cada pequena escolha, em cada pequeno momento. Invisível, mas poderoso. Esse detalhe está presente todos os dias. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É algo que você faz sempre. O tempo todo. Em cada situação. Acordou? Detalhe tá lá. Foi trabalhar? Detalhe tá lá. Voltou para casa? Detalhe tá lá. Dormiu? Detalhe continua agindo. Porque ele não é ação isolada. É postura. É forma de ser. É jeito de existir. E quem desenvolve esse detalhe, prospera. Não porque fez algo grande uma vez, mas porque fez algo pequeno 1000 vezes. E pequeno repetido vira grande. Sempre. Esse detalhe passa despercebido na rotina. Porque rotina é automática. Você acorda, escova dente, toma café, vai trabalhar. Tudo no piloto automático. E dentro desse automático, detalhe se perde. Você não percebe que tem escolha. Não percebe que pode decidir. Não percebe que cada pequeno ato é oportunidade de exercer esse detalhe. Então deixa passar. Dia após dia. Mês após mês. Ano após ano. E quando olha para a vida, percebe. Passou anos sem usar o detalhe. Passou anos vivendo no automático. E resultado reflete isso. Mediocridade automática. Esse detalhe age em silêncio. Não faz barulho. Não chama a atenção. Não gera reconhecimento imediato. Você pratica e ninguém vê. Ninguém aplaude. Ninguém reconhece. Então a maioria desiste. Porque quer retorno rápido. Quer validação externa. Quer prova de que está funcionando. Mas detalhe não funciona assim. Detalhe trabalha no escuro. Acumula. Constrói. E um dia, do nada, resultado aparece. Grande. Visível. Impressionante. E todo mundo pergunta. Como? E você sabe. Foi detalhe. Detalhe praticado em silêncio quando ninguém via. Você quer saber qual é o detalhe? Calma. Ainda não. Porque se eu falar agora, você vai achar simples demais. Vai achar óbvio. Vai desvalorizar. Então, antes de revelar, preciso te mostrar como ele age na prática. Preciso te mostrar onde ele aparece. Preciso te fazer enxergar importância. Porque quando você entender importância, quando você realmente absorver, aí sim o detalhe vai fazer sentido. Aí sim você vai dar valor. Aí sim você vai aplicar. Então continua. Porque revelação vem, mas no tempo certo. Pequenas decisões constroem ou destroem vida. Você decide acordar mais cedo ou apertar soneca. Decide estudar 30 minutos ou ver série. Decide poupar R$ 100 ou gastar. Decisões pequenas, que no dia parecem irrelevantes, mas acumuladas, determinantes. Porque vida não muda em grande decisão única. Muda em 1000 pequenas decisões diárias. E quem tem o detalhe, decide bem. Pequeno, consistente, intencional. E quem não tem, decide mal. Ou nem decide, só reage. E reação constrói nada, só responde. Sem direção, sem propósito. Reações automáticas dominam maioria. Toca celular, você atende. Chega notificação, você olha. Surge vontade, você cede. Tudo automático, sem filtro, sem pausa, sem consciência. E cada reação automática é oportunidade perdida de exercer detalhe. É momento que você poderia ter decidido. Mas reagiu. E reação é fraca. Reação é impulsiva. Reação não constrói futuro. Só alivia presente. Então você vive aliviando, sem construir. E chega fim do mês, fim do ano, fim da vida. E percebe. Reagiu a vida inteira, mas não construiu nada. Falta de intenção dispersa energia. Você trabalha sem saber para quê.
Estuda sem saber para onde vai. Poupa sem saber para que serve. Ou não poupa porque não vê sentido. Vive sem intenção clara, sem objetivo definido, sem propósito estabelecido. E sem isso, qualquer caminho serve. Qualquer resultado vale. Qualquer destino aceita. E aí você chega em qualquer lugar, que geralmente não é onde queria estar, porque nunca definiu onde queria estar. Nunca exerceu detalhe de decidir direção, de escolher destino, de ter intenção. Escolhas repetidas criam identidade. Você escolhe reclamar ou resolver. Escolhe culpar ou assumir. Escolhe esperar ou agir. E cada escolha, repetida, vira padrão. Padrão vira hábito. Hábito vira caráter. Caráter vira destino. Então seu destino não é acidente. É resultado de escolhas repetidas. Escolhas que você fez 1000 vezes, sem perceber que estava construindo o futuro. Sem perceber que cada pequena escolha era tijolo. E hoje você vive na casa que construiu com essas escolhas. Gosta? Ótimo, continue. Não gosta? Mude escolhas. Exercite detalhe. Prosperidade é consequência. Não é sorte. Não é acaso. Não é presente. É resultado de decisões consistentes, de escolhas conscientes, de intenção clara, de presença constante. Prosperidade não acontece com você. Você constrói ela, tijolo por tijolo, decisão por decisão, dia por dia. E quem entende isso, quem realmente absorve, para de esperar, para de reclamar, para de culpar, e começa a construir, começa a decidir, começa a exercer detalhe. E daqui a 5 anos, olha para trás e vê. Construiu algo. Porque finalmente entendeu que prosperidade não é evento, é processo. O detalhe que decide quem prospera e quem não é. Consciência nas decisões. Simples assim. Quem prospera decide conscientemente. Quem não prospera reage inconscientemente. Essa é a diferença. Não é grande, não é óbvia, não é espetacular, mas é determinante. Porque decisão consciente considera consequência, considera objetivo, considera futuro, enquanto reação inconsciente considera só presente, só impulso, só alívio imediato. E presente sem futuro é caminho direto para a miséria, enquanto futuro construído no presente é caminho para a prosperidade. Quem prospera, decide. Não fica esperando, não fica reagindo. Decide. Acorda, decide como vai ser o dia. Decide onde vai focar a energia. Decide o que é prioridade. E vive de acordo com decisão. Não com circunstância. Não com humor. Não com impulso. Com decisão. E decisão tem poder. Poder de direcionar. Poder de construir. Poder de transformar. Então quem decide, constrói. Quem reage, apenas sobrevive. E sobrevivência não é prosperidade. É só não morrer. Quem prospera questiona. Não aceita padrão sem pensar. Não repete rotina sem avaliar. Não segue conselho sem filtrar. Questiona. Isso serve? Isso funciona? Isso me leva para onde eu quero? E se resposta é não, muda. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja diferente. Porque questionar quebra automatismo. Quebra padrão. Quebra prisão. E liberta para decidir. Para escolher. Para construir caminho próprio. Enquanto quem não questiona, apenas segue. E quem segue sem questionar, raramente chega onde quer. Quem prospera escolhe com intenção. Cada gasto tem motivo. Cada hora tem propósito. Cada ação tem objetivo. Nada é aleatório. Nada é automático. Tudo é intencional. E intenção cria direção. Direção cria resultado. Resultado cria prosperidade. É simples, mas não é fácil. Porque exige presença. Exige atenção. Exige energia mental. Exige sair do automático. E maioria prefere automático. Porque é mais fácil. Mesmo que leve para lugar errado. Prefere facilidade à consciência. E paga preço. Preço de vida sem prosperidade. Quem não prospera reage. Vê vontade, compra. Sente cansaço, desiste. Ouve crítica, para. Tudo reação. Sem pausa. Sem reflexão. Sem consciência. E reação é escrava de circunstância. De humor, de momento. Então vida vira montanha-russa.
sem controle, sem direção, sem construção. Só altos e baixos determinados por fatores externos. E quem vive assim, não prospera. Porque prosperidade exige estabilidade, exige consistência, exige decisão consciente repetida, não reação inconsciente variada. Vida acelerada não deixa espaço para consciência. Você acorda correndo, trabalha correndo, volta correndo, dorme exausto. E no meio disso, quando tem tempo para decidir conscientemente, não tem. Então reage. O tempo todo. E reação se torna padrão. E padrão se torna vida. E vida vira reflexo de reações acumuladas, não de decisões conscientes. Porque não houve tempo, não houve pausa, não houve espaço. E sem espaço, consciência não existe. Só automatismo, só sobrevivência, só correria sem propósito. Falta de pausa mata a consciência. Porque consciência precisa de pausa. Precisa de momento para pensar, para avaliar, para decidir. Mas você não pausa. Vai direto de uma coisa para outra, de reunião para tarefa, de tarefa para obrigação, de obrigação para distração, sem parar, sem respirar, sem pensar. E aí toma decisões ruins, porque não pensou, só reagiu, no impulso, no automático. E depois lamenta, mas não muda, porque não pausa. Continua na correria, repetindo erros, perdendo oportunidades, desperdiçando vida. Medo de assumir responsabilidade também afasta a consciência. Porque decisão consciente traz responsabilidade. Se você decide e dá errado, culpa é sua. Mas se você só reage, culpa é da circunstância. É mais confortável. Então maioria escolhe reagir. Escolhe ser vítima. Escolhe não decidir. Porque assim não precisa assumir. Não precisa carregar peso. Não precisa enfrentar consequência. Mas preço de não assumir responsabilidade é não ter controle. E sem controle não tem prosperidade. Só deriva. Só acaso. Só dependência de fatores externos. Conforto da rotina anestesia a consciência. Você acostuma. Faz igual todo dia. E acostumar é perigoso. Porque aí, você para de pensar. Para de questionar. Para de decidir. Só repete. E repetição sem consciência é prisão. É viver no automático. É existir sem realmente viver. E anos passam assim. Você repete, repete, repete. E quando olha para trás, percebe. Não viveu. Só repetiu. E repetição sem consciência não constrói nada. Só mantém. E manter não é prosperar. É só não afundar. Então não é ignorância. Não é que você não sabe da importância de consciência. Você sabe. Mas não pratica. Porque está distraído. Porque está ocupado. Porque está no automático. E distração constante é inimiga mortal de consciência. Te mantém na superfície. Te impede de mergulhar. De refletir. De decidir conscientemente. E enquanto você estiver distraído, prosperidade vai continuar sendo sonho, não realidade. Porque prosperidade exige presença. E presença exige consciência. E consciência exige pausa. Que você não dá. Pausar antes de agir é primeiro passo. 3 segundos. Só isso. Antes de qualquer decisão, pausa. Respira. Pensa. Isso é reação ou decisão? Se for reação, não faz. Ou pelo menos questiona antes. Porque reação é automática. Não tem filtro. Não tem consciência. Mas quando você pausa, cria espaço. Espaço entre estímulo e resposta. E nesse espaço, consciência aparece. E você decide, em vez de reagir. E decisão, mesmo pequena, te coloca no controle. E controle é primeiro passo para a prosperidade. Observar padrões desenvolve consciência. Todo fim de dia pergunta: o que eu fiz hoje? Por quê? Funcionou? E observa. Sem julgamento. Só observação. E aos poucos você começa a ver padrões. Vê que toda terça você gasta demais. Vê que toda vez que está ansioso, compra. Vê que sempre que tem oportunidade, hesita. E ver padrão é primeiro passo para mudar padrão. Porque enquanto não vê, repete no automático.
Mas quando vê, pode escolher diferente. Pode exercer consciência. Pode decidir quebrar padrão. Questionar escolhas quebra automatismo. Antes de fazer algo, pergunta: por que eu estou fazendo isso? Se não tiver resposta clara, não faz. Porque ação sem motivo é desperdício. É movimento sem propósito. É energia sem retorno. Então questiona. Todo dia, toda escolha, toda ação. E questionamento traz consciência, traz intenção, traz clareza. E clareza te permite decidir melhor, escolher melhor, viver melhor. Enquanto não questionar é viver no escuro, fazendo sem saber por quê. E quem faz sem saber por quê, raramente chega onde quer. Alinhar ações com objetivos cria coerência. Define onde você quer chegar. E depois cada ação pergunta: isso me leva para lá? Se sim, faz. Se não, corta. Simples, mas poderoso. Porque aí você para de desperdiçar energia. Para de fazer o que não importa. Para de andar em círculos. E começa a caminhar em linha reta. Em direção ao objetivo, com consciência, com intenção. E caminho consciente, mesmo que mais lento, sempre chega. Enquanto caminho inconsciente, mesmo que rápido, geralmente se perde. Desenvolver consciência não é difícil, é trabalhoso, porque exige atenção constante, exige presença diária, exige pausa frequente, mas não é complexo. Não exige talento especial. Não exige recurso externo. Só exige vontade. Vontade de sair do automático. Vontade de assumir controle. Vontade de construir conscientemente. E se você tem essa vontade, você consegue. Não da noite para o dia, mas aos poucos. Decisão por decisão. Pausa por pausa. Questionamento por questionamento. Até consciência virar hábito. E hábito virar identidade. E identidade virar prosperidade. Recapitula. O detalhe que decide prosperidade é consciência nas decisões. Quem prospera decide, questiona, escolhe com intenção. Quem não prospera reage, repete, vive no automático. E você esquece desse detalhe porque vida é corrida. Porque falta pausa. Porque medo de responsabilidade. Mas agora você sabe. E saber é poder. Poder de mudar. Se você usar. Prosperidade não começa no dinheiro. Começa na consciência. Porque dinheiro é consequência de decisões. E decisões vêm de consciência. Ou falta dela. Então, se você quer mudar resultado financeiro, muda a consciência. Muda a forma de decidir. Muda nível de presença. E resultado muda junto. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Porque causa mudou. E quando causa muda, efeito tem que mudar. Começa hoje. Agora. Próxima decisão que você tomar, pausa. 3 segundos. E decide conscientemente. Depois, faz de novo. E de novo. Até virar natural. Até consciência virar padrão. E quando virar, você não vai mais precisar forçar. Vai fluir. Porque você não vai mais reagir. Vai decidir. E quem decide, prospera. Sempre. Se esse vídeo fez sentido para você, se te mostrou algo que você não estava vendo, se mudou sua perspectiva sobre prosperidade, se inscreve no canal agora. Clica ali. Ativa sininho. Porque aqui você vai continuar sendo desafiado a desenvolver consciência, a sair do automático, a decidir vida que quer. E isso transforma. De verdade. E comenta. Eu escolho com consciência. Declara. Assume. Compromete. Porque declaração pública cria responsabilidade. E responsabilidade gera ação. E ação consciente gera prosperidade. Então vai. Comenta. Se inscreve. E transforma. Porque daqui a 1 ano, você vai olhar para esse momento como divisor de águas. Como um momento que você parou de reagir. E começou a decidir. E decidir mudou tudo.